Olá, tudo bem? Essa questão ela é um pouco extensa, mas ela é legal que ela é bem completa na parte de gravitação, tá? Então leia o enunciado antes, ele vai falar sobre as viagens para Marte, da NASA tal, e aqui ele dá as informações da Terra e de Marte. Ele dá o raio do planeta, a massa do planeta e a distância entre o planeta e o Sol, da Terra e de Marte. E os valores de Marte, olha, eles estão em função da Terra, tá? Então vamos lá, ele pede para assinalar verdadeiro ou falso. Na afirmação 1, ele pede para comparar o campo gravitacional. Então a gente consegue calcular o campo gravitacional da Terra fazendo constante, massa da Terra por raio da Terra ao quadrado, e de Marte agora, né? Gravidade de Marte. Porém, eu já vou colocar a massa de Marte e raio de Marte em função da Terra. Olha a tabela, ó, tá até aqui, ó. Né? Então, ó, massa de Marte é 0,1. A massa da Terra dividido, ó, raio de Marte 0,5, 0,5 o raio da Terra, tudo ao quadrado. Então, né, já sai, ó. Então vai ficar a gravidade de Marte, isso aqui vai dar 0,4 vezes G, massa da Terra, dividido por raio da Terra ao quadrado, né? E aí no lugar de massa da Terra, G, massa da Terra, eu, né, posso colocar a gravidade da Terra. Então dá para ver que a afirmação 1 é verdadeira, né? Agora, a afirmação 2, ó, ele pede para comparar a força de atração gravitacional entre o planeta e o Sol. Então a gente vai usar a distância entre o planeta e o Sol, que ele deu aqui, ó. E aí a distância de Marte está em função da distância da Terra já. Então, o mesmo raciocínio, força gravitacional entre a Terra e o Sol fica G, massa do Sol, massa da Terra, distância entre o Sol e a Terra ao quadrado. Aqui eu estou calculando a força entre a Terra e o Sol. Agora, se eu quiser a força entre Marte e o Sol, vai ficar G, massa do Sol, massa de Marte, só que daí a massa de Marte é 0,1 vezes a massa da Terra, dividido pela distância entre Marte e o Sol ao quadrado, que ele deu ali, ó. É de 1,5 vezes a distância da Terra, tudo ao quadrado, ó. Então isso aqui, ó, fica 0,044 vezes Gm, massa da Terra, por distância da Terra ao quadrado. E aí, se, né, no lugar de Gm, massa da Terra, distância da Terra, é a força entre a Terra e o Sol, né? Ó, mesmo raciocínio de cima. Então dá para ver que a afirmação 2 é falsa, tá? Ela não é verdadeira. Já a afirmação 3, ele fala o período de translação de Marte é maior do que da Terra. Isso é verdade, né? Aí pode usar a terceira lei de Kepler, a afirmação 3, ó. Se a gente lembrar do seguinte, ó, período da Terra ao quadrado dividido pela distância entre a Terra e o Sol ao cubo vai ser igual ao período de Marte ao quadrado dividido pela distância entre Marte e o Sol ao cubo. Como a distância entre Marte e o Sol é maior, o seu período também vai ser maior. Então, como Marte está mais longe do Sol, né, comparado com a Terra, então maior distância, maior período para manter essa igualdade. Inclusive na aula, né, eu falei isso para vocês. Então a afirmação 3 é verdadeira. Deixa eu colocar em vermelho para destacar, que aí no final a gente, né, pega a resposta.
Na pergunta 4, ó, 4, ele fala, velocidade de translação de Marte é maior no seu periélio, exato, né? Nas órbitas elípticas, no periélio, teremos maior velocidade. Não é só para Marte isso, né? Para qualquer corpo em órbita em torno de outro numa órbita elíptica, né? Velocidade. Então, é verdade, né? E a afirmação 5, ele fala que a órbita de Marte ao redor do Sol é circular. Não, né? É elíptica. Então, afirmação 5, ó, eu já sei que é falsa, porque teremos uma órbita elíptica de Marte ao redor do Sol. Então, ó, fica. Vamos lá. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Então, isso dá a letra D de dado. Então, resposta aí, letra D. Legal? Bons estudos, um abraço.